Bom dia, Rose. Bom dia, Edmilson. Thiago, faz tempo que eu não vejo. É um prazer aqui atendê-los e bater um papinho aí sobre o tema aí, que é um tema bem, digamos assim, do momento e bem difícil. Bom, a primeira pergunta nossa é o seguinte: quem é responsável por buscar essas mídias e colocar nos veículos de comunicação? Quem fiscaliza é o TSE. Mas o que eu tinha dito aqui, quando surgiu essa informação do possível boicote ou do suposto boicote das rádios, principalmente lá do Nordeste, eu coloquei que, por ser concessão, as rádios têm muita responsabilidade, inclusive de perder essa concessão. Pelo menos aqui na Bandeirantes, aqui as rádios em Campinas e todas as outras rádios, há reuniões com a Justiça Eleitoral, nós separamos funcionários para cuidar disso, porque há um medo muito grande da gente acabar sendo prejudicado e perder a concessão. De quem é a responsabilidade? Vamos lá, Rose. Antigamente era o processo físico, né? Você tinha o pool das empresas, as campanhas levavam lá o CD, o pendrive, etc. Hoje, como é que funciona? Existem algumas empresas que são cadastradas na Justiça Eleitoral e recebem os uploads das campanhas dos programas, tanto dos blocos quanto das inserções. Explica aí o que é upload, por favor, para nós. Vamos lá, é uma empresa cadastrada pelo tribunal, as campanhas mandam os blocos de 5, os arquivos, 10, né? São arquivos. Os arquivos, e ela tem muito dado técnico. Olha, o arquivo tem que ser assim, tem que ser assado, os programas são esses, tem que tal coisa, tem que entregar tal dia, até hora, né? Existem reuniões preparatórias, a Justiça Eleitoral com os representantes da campanha, é um processo que muitas pessoas participam, mas a responsabilidade de mandar o arquivo do programa da forma técnica exigida para essas empresas que fazem as distribuições para as rádios e para as TVs, para inserir na grade eleitoral, é das campanhas. Aliás, essas reuniões, elas sempre terminam com um fornecimento de um plano de mídia. Então, as campanhas sabem que dia que vai entrar, se vai entrar no período da manhã, da tarde, da noite, qual é a ordem do bloco entre os candidatos naquele dia, isso assim sucessivamente, quantas inserções serão no período da manhã, quantas no período da tarde, quantos no período da noite. E qualquer checagem dessa irregularidade, a campanha tem o direito de levar à Justiça Eleitoral a questão, obviamente, de forma fundamentada. Agora, nesse caso concreto, eu passei os olhos hoje, tanto pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, quanto pelo provado, aí, pelo laudo que foi feito, aí acho que são 8 folhas, de algumas irregularidades, e o que eu percebo é o seguinte, numa única região do país e algumas rádios. Então, o sistema não falhou, porque você mandou as mensagens que foram divulgadas em outras regiões do país e em outras rádios. E mais do que isso, o que me parece, né, por uma checagem, mas é bem rápida que eu fiz, que algumas inserções não entraram. Então, no dia tal, eram para entrar 3, entraram 9. E aí, o do tema, tem lá o tema A, o tema B e o tema C. As inserções são assuntos variados. Talvez a própria campanha não tenha enviado esse documento a tempo para essa central ou com as características técnicas, na linha do que disse aí uma das rádios nas respostas à presidência do Tribunal Superior Eleitoral na data de ontem. Mas é uma coisa que precisa ser melhor investigada, né? A gente não está aqui diante dos autos em concreto. Mas não me parece haver um indício claro e evidente de qualquer tipo de burla ou de intenção ou de conluio de algumas rádios unicamente, né? Porque tem outras rádios do Nordeste, não só as apontadas, para evitar a propaganda de algumas inserções deste ou daquele candidato. A postura do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, foi correta, de acordo com, sei lá, o código que rege esse procedimento? Era isso que ele tinha que fazer, porque ele está sendo muito criticado pelo Bolsonaro, o Bolsonaro se colocando mais uma vez, ele é vítima e condenando a atitude do Alexandre. Foi correta a atitude dele? Era isso mesmo que ele deveria fazer? Olha, Edmilson, toda a campanha, por exemplo, aqui em Campinas 2020, nós tivemos discussões sobre inserções, né? Faz parte do jogo eleitoral. Olha, faltou uma, ou está errado, o arredondamento não está certo, faltou uma noite. Então, qualquer campanha tem o direito. Primeiro, tem a obrigação de enviar os seus programas no tempo e modo devidos, e é um sistema que custa e custa caro, não é um sistema barato, é uma engenharia custosa para uma campanha eleitoral, esse envio desses documentos, por cada envio você paga uma taxa,
né? Segundo, se ela tem os comprovantes dos envios, se ela tem a comprovação de que não foi veiculado, se ela tem alguma coisa estruturada, ela tem o direito de levar isso ao Justiça Eleitoral como qualquer candidato. O que me parece, no caso concreto, é que os documentos eram muito pueris, né, muito simples, muito infantis, e que não davam indícios de qualquer tipo de vício do sistema ou de boicote generalizado. Daí a correção da decisão do indeferimento de plano. O pedido dele de investigar o Bolsonaro por conta de suspeita de tentar tumultuar o processo vai além das obrigações dele ou ele fez certo também? Então, aí é uma coisa primeiro, aí já extravasa um pouco do direito penal, né? Não é muito a minha praia aqui, sim, mas todo juiz, né, quando ele decide uma coisa, se ele deparar com um indício de possível, em tese, ilícito criminal, ele tem a obrigação de comunicar às autoridades competentes, né, para verificar se houve ou não houve aquele ilícito, e a apuração segue naturalmente. É uma possibilidade. Às vezes o juiz usa dessa prerrogativa, às vezes ele acha que é uma discussão que não transborda para o ilícito, é uma discussão só do direito ou não, e aí julga procedente ou improcedente. Vai aí do livre convencimento motivado do magistrado que apreciar o pedido. Ontem, antes do... pode falar, Thiago. Não, doutor, eu queria só deixar claro, porque ontem o TSE se manifestou e disse o seguinte, falou, olha, a gente disponibiliza um sistema, esse sistema que é feito entre as emissoras e os partidos. Eu participei em 2020, acompanhei de perto como é que é esse envio, porque a Band era a geradora nesse momento. Isso. E aí disse o seguinte, falou, olha, o TSE não é o responsável pela fiscalização, é a campanha, é isso mesmo, a campanha que, com seus diretórios locais, que fiscaliza a quantidade de funções, se não for, aí é o tribunal, aciona o tribunal, mas isso no mesmo dia ou no dia seguinte, né? É esse o procedimento, é assim que funciona, né? Exatamente, Thiago. Tem uma resolução, o tribunal todo ano de eleição expede as resoluções das eleições. E sempre tem uma resolução que é específica para fins da divulgação da propaganda obrigatória. E aí cria essas regras. Elas mudam de eleição em eleição, elas são aprimoradas, mas enfim, tem um regramento. Então você tem a reunião, você tem o acesso ao sistema, você tem a forma de envio, você tem os elementos técnicos que você tem que enviar, os horários que você tem que enviar, a taxa que você tem que pagar, e a empresa geradora, porque aí cada 15 dias é uma geradora, é um pool entre as emissoras. Elas emitem um plano de mídia. Olha, nessa semana a ordem vai ser assim, primeiro vai entrar o candidato A, B e C no bloco. As inserções, o candidato A tem 9 sessões, 3 no período da manhã, 3 no período da tarde, 3 no período da noite. O B tem 3, uma no período da manhã, uma da tarde, uma da noite. E essa fiscalização é da campanha. Agora, eu preciso primeiro provar que eu fiz o meu trabalho direito, eu inseri na hora certa, eu mandei todos os programas que eu queria, e a prova da gravação a gente contrata. As campanhas, elas normalmente contratam uma equipe só para gravar as inserções e os blocos diariamente. Existe esse trabalho que é feito para fazer essa checagem. E aí sim, constatando eventual equívoco, você leva ao judiciário. Olha, eu fiz a minha parte, está aqui a gravação, faltou 2 vinculações que eu mandei no tempo e modo devido. Me parece que não foi isso que a representação conseguiu demonstrar. Agora, o Antônio Macafani, ele está dizendo, está dando bom dia para a gente, está dizendo que em streaming, nenhuma rádio tem obrigação de transmitir a propaganda eleitoral, portanto, podem continuar na internet transmitindo sua programação normal. E uma das questões que está sendo colocada é essa, de que a rádio veiculou o programa, a propaganda do Bolsonaro, mas na internet ela não fez isso. É possível? Mas não é obrigatório, Rose. Hã? A internet não é obrigatório. Não é, né? Não é. Por exemplo, você tem, programas nacionais do rádio. Eu sou um ouvinte do rádio, eu gosto do rádio, eu ando muito de carro, então, enfim, eu ouço muito. Você tem aí programas que eles começam em estados que tem alguns que tem primeiro turno e outros que não tem primeiro turno. Ele começa às 7 horas e não para. Entendi. 7h10, né, entra para o estado que estava com horário eleitoral. E entre as 7 e 7h10 ele não vincula nada na internet. E deixa quem quiser assistir pela internet sem a vinculação da eleição assistir. Não é essa obrigação de, na grade das rádios, na internet, como por exemplo agora, né,
publicar o programa eleitoral obrigatório. Agora, ontem, antes da decisão do Alexandre de Moraes, havia ali em Brasília uma conversa de que poderiam entrar com pedido na PGR para poder pedir o adiamento das eleições. A minha pergunta para você é, diante de essa denúncia, ela seria forte o suficiente para poder adiar umas eleições? E mais, se o Bolsonaro entrar com um processo, se ele perder, obviamente a gente não sabe ainda o resultado das urnas, mas se ele entrar com um processo dizendo que ele foi prejudicado por conta dessa questão das rádios, ele tem condições de anular as eleições ou não? Vamos lá. Primeiro, a sua primeira pergunta. Acho pouquíssimo provável, né, a suspensão das eleições num quadro de uma representação indeferida de plano, sem um regramento para um adiamento de um processo democrático estabelecido durante o ano todo. Então, eu já rejeitaria essa resposta à sua primeira pergunta, seria bem negativa. Já na segunda questão, nós estamos aqui no campo da hipótese do direito, né, Rose? Eu sou advogado aqui, então eu sou muito cauteloso. Qualquer um que se sentir prejudicado pelo resultado das urnas pode pedir as eleições de eleições, anulação de eleições, a suspensão dos efeitos. Existem alguns remédios legais que a própria legislação prevê, vários tipos de ações, vários tipos de abusos. Então você tem ação para abuso no meio de comunicação, abuso do poder econômico, uma representação por crime eleitoral, por dinheiro não contabilizado, enfim, por várias coisas. Então, em tese, é possível que uma campanha que perca possa pleitear isso. Em 2000, nós temos um precedente. Em 2014, o PSDB pleiteou, né, a anulação da eleição da presidente Dilma contra o Aécio Neves, né, e o tribunal levou alguns anos e acabou julgando, dizendo que não era para anular, por 4-3, foi um julgamento duro, difícil, importante. Então, em tese, ela pode levar. Agora, o quadro dos fatos que tem hoje não me parece suficiente, nem para caçar, muito menos para adiar umas eleições, dentro do que eu vi documentalmente. Bom, eu vou colocar aqui, tem ouvintes falando sobre esse assunto? Ou não? É outra coisa. De áudio, mas eu tenho aqui o nosso ouvinte, o Marcos, ele está dizendo o seguinte: eu já esperava que o jornalista fosse criticar Bolsonaro. Faltou explicar por que o funcionário foi demitido da forma como foi, quanto a não manifestação de Bolsonaro foi correta, porque não adianta nada, está tudo dominado. Em relação ao relatório, o ministro de Comunicação afirmou que foi completa, tanto na internet quanto diretamente nas rádios. Será que uma empresa faria um relatório falso para acabar com a sua própria reputação? Pergunta o Marcos. E hoje, inclusive, as duas empresas contratadas pela campanha do Bolsonaro soltaram uma nota oficial dizendo que elas fizeram um recorte das denúncias desse boicote, porque seria impossível, em 24 horas, elas entregarem um relatório de mais de 5 mil rádios. Enfim, eu acho que vai ter que ser feito, né, doutor Marcelo? Então, tendo um processo, o próprio TSE vai ter que fazer um pente fino para saber se foi ou não feito, se foi incluído. As rádios, gente, o que eu estou achando? Por que eu estou achando que esse relatório do Bolsonaro é frágil? Ele colocou 8 rádios. Das 8 rádios, 6 delas já entregaram a documentação e vão enviar para o TSE, demonstrando que foram veiculadas as propagandas. Então, isso, matematicamente falando, já é um indício que o relatório é frágil. Pode falar. Exatamente. Então, Rose, com relação à opinião do ouvinte, a gente respeita, né? Acho que nós estamos aqui numa democracia para isso, né? Agora, para abrir um processo de investigação, você tem que ter elementos mínimos, né? O relatório é frágil. E a campanha poderia fazer a clipagem diariamente. Poderia já ter reunido elementos, não são em 24 horas. Nós estamos em eleição faz quantos meses? A clipagem ela é diária. Então, se havia um acompanhamento disso durante o mês, se havia um serviço de clipagem, se haveria vícios no processo, eles já poderiam ter sido recolhidos em muito mais grau do que foram apresentados. De novo, estou falando basicamente com a decisão da Alexandre de Moraes com o relatório de 8 páginas. Este relatório não serve para uma eleição. E tem esse problema também do tempo, né? Porque a eleição está correndo aí já faz tempo, né? Como o senhor disse, se houvesse problemas, ela teria que ter denunciado lá atrás, que ficaria muito mais fácil, inclusive, de corrigir ou de denunciar rádios, se tivesse algum esquema por trás, né? É o segundo turno mais longo da história. Pois é. De tempo. Bom, a Sandra, ela diz assim que o Alexandre de Moraes ele é parcial
está mais que comprovado o fato de se negar a investigar as inserções nas rádios. É uma vergonha. Alguém precisa parar essa pessoa. Agora, presenciar pessoas cultas, inteligentes, competentes e queridas como cúmplices de um condenado traz uma dor na alma e ao coração. Doutor Marcelo, o Alexandre, na tua opinião, e o senhor como especialista em direito eleitoral, o senhor vê uma parcialidade por parte do Alexandre ou o senhor acha que essa eleição, ela de fato está muito exacerbada e alguém precisa frear as pessoas? Como que o senhor tem visto a atuação dele? Então, aí vai sair um pouco do Marcelo, advogado técnico, convidado para o Marcelo Pessoa, cidadão. Mas também, vamos lá, é só fazer esse reparo que ele é importante. Eu, como advogado, o Rose, Thiago e Edmilson, eu vejo nesta eleição exageros de várias partes, de ambas as campanhas e, às vezes, do próprio tribunal. Isso faz parte da dialética de você entender que uma decisão poderia ser dessa forma, que uma decisão exagerou um pouco, foi um andar a mais, que uma campanha botou na rua uma propaganda indevida, que a outra respondeu também de forma indevida. A campanha está muito arraizada, está abrindo o programa falando que o número de indecisos é muito pequeno, embora as campanhas, as pesquisas falassem que 10% é volúvel, nessa eleição parece que só 4, 5% são volúveis. Quem gosta de um, gosta mesmo, quem gosta do outro, repele o outro, tudo isso é verdade. Existem alguns momentos da campanha que eu, Marcelo, cidadão, entendo que houve um exagero, um exacerbamento, mas acho que na grande maioria das vezes, o tribunal tem acertado as decisões que tem tomado. Entendi. Thiago, você tem mais perguntas? Pode discordar de alguma decisão ou de alguma consequência de uma decisão, mas a grande maioria tem acertado na visão desse cidadão agora aqui falando. Thiago, você tem mais alguma? Só queria acrescentar uma coisa, porque só para as pessoas ficarem claras, o Fábio Van Garten, que é um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro, ele é fundador de uma das empresas que faz exatamente esse trabalho de monitoramento, de publicidade, campanha eleitoral. E o que chama a atenção, o doutor que já participou de várias campanhas, é o tempo que se levou. Eles fazem uma denúncia de vários dias atrás. Por uma campanha eleitoral, isso não é muito estranho, doutor, porque a campanha não faz monitoramento diário dessas questões, está acompanhando o tempo todo. O Thiago, realmente, o Fábio Van Garten, ele tem uma especialidade na área, ele é muito reconhecido, como um bom profissional e específico dessa área de mídia, tem toda a razão. Agora, a campanha eleitoral é muito dinâmica, né? Você tem que tomar decisões no dia, né? Eu, por exemplo, quando estou em campanha, eu de manhã, minha primeira lição de casa é aprovar o programa do meu cliente que vai entrar no ar à noite e ver o programa do meu adversário se ele exacerbou alguma regra, né? É tudo muito imediato, as decisões são muito rápidas também. Então, me parece que não fazer uma checagem disso, ou não guardar o material, ou fazer só de algumas rádios, de algum local, né, não tem abrangência nacional para contaminar um pleito do nosso tamanho, né? Nós somos 150 milhões de eleitores ativos, né? Somos um continente votando rápido, de forma de apuração célere, né? Me parece que tem que ser rápido. Identificou o vício? Aponta. Essa é a regra número 1 do processo eleitoral, a velocidade, tanto de ação, né, para coibir um erro, quanto de reação do judiciário, autorizar ou vetar. Doutor Marcelo, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só agradecer o convite, realmente eu vi hoje cedinho, encaixei aqui entre duas reuniões, é um grande prazer sempre comparecer no programa, tenho aqui uma relação muito frutífera com todos vocês, muito obrigado pelo convite, a pessoa da Rosa, eu agradeço o grupo. Você sabe que eu fiquei morrendo de medo de você receber muitas mensagens e não ver a minha mensagem, porque eu mandei à noite, de madrugada, eu falei, tomara que ele veja, porque assim, ele já entra no programa logo no começo. Porque eu não estou advogando agora no segundo turno, então estou mais tranquilo aqui, minhas missões eleitorais já se passaram já esse ano. Então tá certo, nós ouvimos o doutor Marcelo Pellegrini, especialista em direito eleitoral, muito obrigada.